Ingrid Bergman tinha inexperiência e vulnerabilidade. Ela foi capaz de projetar essas qualidades durante toda a vida. Milhões de fãs reconheceram isso e a adoravam por isso. Mas Ingrid, a mulher, era mais complexa. Minha mãe às vezes se comparava com um trem disparado pelos trilhos. Nada e ninguém podia interrompê-la depois de uma decisão tomada. Quer se tratasse de mudar sua aparência, um papel em um filme, um casamento, a expulsão da América que ela adotou ou a separação de seus filhos. Ingrid tinha uma determinação de aço. Poderíamos chamá-la de obstinada, ou poderíamos dizer que, acima de tudo, ela confiava em sua própria intuição. Ela não dava ouvidos aos conselhos dos outros. Aqueles de nós que convivemos com ela sabíamos disso. E quando, já no fim de sua vida, enfrentou sérias doenças, Ingrid Bergman estava determinada a viver e morrer do seu próprio jeito. Ingrid Bergman, um retrato íntimo. Fui feliz em poder fugir da realidade e vir para meu mundo imaginário que eu havia vivido desde criança, onde eu me sentia em casa. A câmera nunca me amedrontou. Nunca tive medo de nada. Já pensei nisso. E parece-me que minha mãe estava destinada a ser atriz, de alguma forma. Porque a maneira com que ela via sua família era sempre através de uma lente ou em fotografias. O pai dela, o nome dele era Justus Bergman, era pintor e foi fotógrafo ainda muito jovem. E ele tinha um estúdio fotográfico em Estocolmo. E ele usava muito minha mãe como modelo. Assim, quando ele era jovem, ele costumava fazê-la posar segurando um jornal, ou pondo óculos, ou um chapéu engraçado. E ele fazia filmes dela, já com 1 ou 2 anos. Minha mãe tinha poucos filmes da mãe dela. E esta é a única lembrança que ela guardou de sua mãe. Friedel, a mãe de minha mãe, morreu quando Ingrid tinha 3 anos. Ela tem filmes mostrando-a quando criança, indo ao cemitério para ver o túmulo de sua mãe. E sei que minha mãe ficava olhando horas e horas para aquelas fotos. Então o pai dela morreu quando ela estava com 13 anos. E tudo que lhe restou de seu pai foram as fotografias que ele fez dela e os filmes. Ela sempre tinha uma foto deles ao lado da cama. Então, quando minha mãe morreu e pegamos suas coisas, notamos que estavam cheias de marcas em seus lábios. Ela provavelmente vivia beijando tudo aquilo. Aquilo deve ter sido o mais próximo que ela chegou a uma vida familiar. E isso sempre foi visto através de uma lente. Sempre visto através de fotografias. Quando ela olhava para seu pai, era sempre através da lente da câmera dele. Sim, eu era muito triste quando criança e muito solitária. E acho que foi isso que me salvou. Foi inventar os personagens com os quais eu podia conversar, porque eu era terrivelmente tímida. Às vezes isso não a afeta quando você é outra pessoa e quando pode vestir as roupas e a personalidade e as palavras de uma outra pessoa. Às vezes eu era uma pobre mendiga e outras vezes eu era uma mãe solitária. Então, quando cresci, comecei a ler coisas e a decorar poemas, sempre poemas muito dramáticos. E eu lia monólogos de peças, ou eu pegava trechos de contos e os interpretava. Meu pai levou-me à ópera. Ele queria que eu fosse cantora de ópera. Embora eu não gostasse da ideia, tomei aulas de canto.
No começo, ela achava que ia ser cantora, porque nunca havia visto atores. Ela cresceu em uma época em que não havia televisão e poucos filmes. Assim, ela foi levada à ópera. E quando viu aquela gente no palco, ela quis subir no palco e cantar. E então, um dia, foi levada ao teatro e viu pessoas falando e não cantando e disse: "Ah, meu Deus, eu não tenho que cantar. Posso só interpretar. É isso que eu quero fazer." E foi assim que eu me tornei atriz, sem saber que o que eu estava fazendo já era interpretar. Mas eu sempre vivi com todos esses personagens em minhas fantasias. Minha mãe tinha 15 anos quando foi trabalhar como extra no estúdio cinematográfico de Estocolmo. Ela disse que não podia acreditar que estava ganhando dinheiro para se divertir tanto. Aos 17 anos, minha mãe foi aceita na Escola Dramática Real de Estocolmo. Mas a perspectiva de mais 5 anos de estudos não a agradou. A lembrança de trabalhar no estúdio cinematográfico ainda existia e quando surgiu a oferta de um papel com fala em um filme, Ingrid a aceitou contra a opinião de seus professores. Eles ficaram muito zangados comigo quando resolvi sair. Mas sabe, quando a gente é jovem, tem muita pressa. Eu estava muito ansiosa para conseguir grandes papéis e ser uma atriz famosa. Eu tinha certeza de meu valor. Sentia-me muito feliz por ter fugido da realidade e entrado em meu mundo de imaginação, que persistiu desde quando eu era criança e me sentia em casa. A câmera nunca me amedrontou. E todo mundo achou que foi muito engraçado quando fiz minha primeira cena, pois eu me movimentei com desembaraço, sem sentir medo. E isso ficou comigo, eu nunca tive medo algum. E acho que eu ouvi dizer, bem, olha, eu sempre soube que ela ia ser famosa. Acho que isso me deixou chocada. Eu disse, bem, parece muita pretensão. E minha mãe podia ser tudo, menos pretensiosa. Ela era muito simples, sabe? Havia uma simplicidade nela que nos desarmava incrivelmente. Eu posso entender que uma criança queira ser ator ou atriz, que queira dedicar-se à música, mas ter essa certeza absoluta, essa total imodéstia de que ela iria ser tão diferente, que ela ia ser notada por sua diferença. Quando se casou com meu pai, ela ainda era muito jovem, tinha 18 anos. Estava morando com parentes. Eles a protegiam muito. Meu pai estava lecionando odontologia quando conheceu minha mãe. Meu pai, acho, representou estabilidade, conhecimento e alguém que parecia inteligente e capaz. Acho que ela não havia conhecido muitos homens. É compreensível que meu pai tenha se apaixonado por ela. Ela era muito bonita e tinha aquela qualidade de vulnerabilidade, tinha juventude, talento, entusiasmo. Era dona de um maravilhoso senso de humor. Sabe, era divertido estar com ela. Uma das coisas que minha mãe manteve toda a sua vida foi uma qualidade infantil. E acho que todos os atores e atrizes têm isso. Também eles são capazes de ser crianças. E aquela sensação de vamos brincar. Minha mãe manteve isso por toda a sua vida. Vamos nos divertir. Minha mãe tinha fixação por sua carreira de atriz. E não sei até que ponto ela se arrependeu por seu nascimento. Pelo que conheci dela, ela era mais feliz em um estúdio. Acho que quando não estava trabalhando, ela achava que não estava fazendo nada, que estava perdendo tempo. Eu achava que ela tinha uma garra incrível. Ela era uma artista. E eu sempre imaginei um artista como sendo alguém que precisava pintar ou escrever. Eles não podem evitar. Quando era muito jovem, ela, na verdade, era muito vulnerável e manteve por toda a vida essa essência de vulnerabilidade. Depois que começou a ouvir suas vozes e começou a assumir o garbo de outros personagens, foi capaz de enfrentar o mundo com essa força que ela também tinha, a força de vencer, vendo um caminho, sabendo para onde estava indo, sendo definida por seu trabalho já desde o princípio. O filme sueco Intermezzo trouxe Ingrid à atenção do produtor americano David Selznick. Isso aconteceu por causa do instinto de sua assistente, Kay Brown, que viria a ser amiga e agente de minha mãe por toda a vida. O Sr. Selznick pediu-me para falar com ela e oferecer um contrato para ela.
Passei a conhecer aquela família adorável e preocupei-me em saber se essa seria ou não uma decisão sensata da parte dela. Em todo caso, naquela noite estávamos caminhando em Old Town e tomei a coragem de tocar no assunto. E perguntei, você tem certeza que está agindo corretamente e que é o que você quer fazer? Você tem um marido maravilhoso, uma menina linda e tem todo o trabalho que quer? E ela disse sim, porque ela queria desafio na vida e trabalho na vida. Não havia nenhuma dúvida na mente de minha mãe. A mudança para os Estados Unidos iria mudar nossas vidas. Mas ela viu como uma chance única na vida, uma chance que ela não podia perder. Em maio de 1939, Ingrid Bergman chegou a Nova York. Estava com 24 anos de idade e viajava sozinha, trazendo só uma mala. O produtor David Selznick estava ansioso para conhecer a jovem atriz sueca, a qual ele havia concordado em dar o papel principal em uma refilmagem de Intermezzo. Meu pai e eu ficamos na Suécia, onde ele estava se preparando para tornar-se neurocirurgião. Eu não sei de onde tirei minha determinação e minhas forças. Eu era muito jovem e queria muito ser bem-sucedida em Hollywood. Mas imediatamente fui considerada muito alta. E eles iam fazer alguma coisa com o meu rosto e iam mudar o meu nome. E quando eu vi tudo isso, fiquei terrivelmente assustada e disse, eu quero voltar para a Suécia. Então eu me recusei. Me recusei. E então eles aceitaram meu nome e a minha aparência. E então Selznick olhou para todos os testes que fez antes de Intermezzo e decidiu que o meu lado esquerdo era o melhor. Vamos nos lembrar para sempre disto. Mal posso esperar para ver tudo. E sempre que tínhamos um close em Intermezzo, era o lado esquerdo que ficava voltado para a câmera. Cheguei em Hollywood exatamente na hora certa, porque eles tinham todas aquelas atrizes que eram todas fabricadas. E tudo era muito artificial, de certa forma. E eu cheguei lá e era completamente natural. Uma vez minha mãe veio aos Estados Unidos e começou a trabalhar e teve sucesso em alguns de seus primeiros filmes. Ela começou a se expressar sobre o tipo de filmes que queria fazer, porque a maneira com que ela estava sendo apresentada ao público era mais ou menos como uma ordenhadora sueca, de bom coração, meiga, moça de família, em casa o tempo todo. E eles não sabiam o que fazer com ela, porque quando não conseguiram transformá-la em uma mulher glamurosa, então decidiram, vamos usar uma garota do interior. Eu era uma garota simples, a refugiada e a boa moça. E acabei me cansando de ser sempre tão boa. Quando me escalaram em O Médico e o Monstro, Lana Turner ia interpretar a garçonete. E eu ia ser a noiva do Dr. Jekyll, que era uma moça muito boa. E naquela altura, eu já estava cansada de ser sempre uma moça boa. Eu queria ser uma atriz e interpretar tudo. Você não é assim tão rápido, não é? Esqueci de mencionar, meu amigo e eu somos médicos. Médicos? Médicos? Uhum. Doutores. Doutores? Continue. Achei que vocês fossem dois chatos. Não. Isso faz parte da lenda. Jekyll. E eu que pensava, fiquei muito satisfeita porque muita gente me disse, você não estava naquele filme, não. E eu disse, quem era então? Bem, não consigo me lembrar. As pessoas não me reconheceram. Levanto um brinde pelo que o Dr. Jekyll pensa de sua vida. Eu sei que ele vai gostar de você também. A personagem seguinte que minha mãe interpretou exigia que ela optasse entre lealdade a seu marido e um amor romântico. Minha mãe não tinha ideia de que o filme iria tornar-se um clássico, Casablanca. Vá em frente e atire. Estará me fazendo um favor.
Richard. Tentei me manter à distância. Achei que nunca mais iria vê-lo. Que você estava fora da minha vida. No dia que você partiu de Paris, se soubesse o que eu faria, se soubesse o quanto eu o amo, o quanto eu ainda o amo. Durante as filmagens de Casablanca, a mente de minha mãe estava, na verdade, em um outro papel, Maria, em Por Quem os Sinos Dobram. Seu novo penteado com cabelos curtos foi copiado por mulheres em todos os lugares. Aqui nas montanhas de um país devastado pela guerra, um homem e uma mulher de mundos diferentes encontraram o amor. A incomparável Bergman, como Maria, cujos cabelos curtos são um símbolo da vergonha, até que ele acendeu a paixão que queimou todas as lembranças sombrias. Bem, se não houver nada que eu possa fazer por você, vou ficar sentada admirando-o durante a noite inteira. Você é maluca. Os críticos chamaram-na de luminosa e ela foi indicada pela primeira vez a um Oscar da Academia. Em Gaslight, minha mãe estava tão fascinante hoje quanto estava em 1944. Mas, Elizabeth, você o viu? Você foi até a porta e o viu com seus olhos. Diga, Elizabeth, diga! Damon, eu não vi absolutamente ninguém. Se ele esteve aqui, eu sei, Viu como é, Elizabeth? Sim, senhor. Vi exatamente como é. Eu não poderia ter sonhado com isso. Eu não poderia ter sonhado, não. Eu não poderia ter sonhado. Foi uma interpretação adorável e por ela minha mãe ganhou seu primeiro Oscar da Academia. A ideia de que podemos ter tudo é fantasia. Não é possível ter tudo. Quando minha mãe veio aos Estados Unidos, teve que enfrentar imediatamente esse dilema e enfrentar esse dilema muitas e muitas vezes em sua vida. Se devia ou não ficar com as filhas, ou se devia dedicar-se à sua carreira. Acontece que a carreira era em Hollywood. E acontece também que meu pai ia para a faculdade de medicina em Rochester, Nova York, e eu fiquei com ele. Acharam que isso seria melhor para mim. Minha mãe vinha me visitar ocasionalmente, mas passava a maior parte do tempo na Califórnia. No fim, todos nós fomos à Califórnia. Fomos morar em Beverly Hills. Minha mãe viajava muito e ficava longe, e sempre havia essa dúvida para ela entre quanto tempo passar em casa e quanto tempo devia dedicar à sua arte. A chamada vida de família real nunca foi tão real para ela quanto o que estava acontecendo nos estúdios. E acho que as pessoas que ela conhecia nos estúdios, tornaram-se uma família substituta. E eu acho, as pessoas em um estúdio são uma família muito melhor do que nossa própria família. Acho com frequência que o diretor é como a figura do pai, e talvez haja uma atriz mais velha que passe a ser a figura da mãe, e depois aos irmãos e as irmãs que são os outros atores. Mas essas pessoas nunca representam um grande problema, quanto a mãe e o pai de verdade, e o marido e os filhos de verdade. Acho que esta é sua primeira vez, não é? Sim. Quer dizer, será, se você quiser.
Acho que fazer um filme é como férias. Eu sempre acho que estou em férias. Não é absolutamente um trabalho. Levantar pela manhã não é difícil. Então, cuidam de mim. E tudo que me pedem é ir na frente da câmara e dizer algumas palavras. Havia muitas restrições. Não sei como é que eles conseguiam fazer filmes tão bons quanto faziam. Desculpem por entrar assim, sem avisar. Eu sabia que era você, antes mesmo de vê-lo. Ainda bem que é você. O contrato de 7 anos de Ingrid Bergman com David Selznick chegou ao fim. Durante aquele tempo, ela interpretou papéis como a freira em The Bells of St. Mary's. As pessoas reagiram a seu desempenho com uma crença total. Minha mãe, então, estava pronta para interpretar uma santa. Acho que ela se identificava até certo ponto com Joana d'Arc. Não por causa de Joana d'Arc, não porque ela era uma santa, mas porque ela era uma menina de 14 anos do interior, que tornou-se uma guerreira e lutou pela França contra os ingleses. E acho que esse tipo de chamado que Joana d'Arc atendeu foi o mesmo tipo de chamado que minha mãe escreveu em seu diário quando tinha 12 anos. Preciso notar tudo dessa grande vida que tenho pela frente, porque vou ser uma das estrelas mais importantes. Naturalmente, como um homem quer interpretar Hamlet, uma mulher quer interpretar Joana d'Arc. E quando eu era menina, devo ter lido sobre ela na escola. Então passei a ganhar medalhas e essas coisas. Esperei, falei com muita gente, mas ninguém estava interessado. E um dia recebi um telefonema de Maxwell Anderson. Eu gostaria de ter você em uma peça sobre Joana d'Arc. E eu disse, tudo bem, você não precisa pedir mais, estou indo. O sucesso de Joana de Lorraine na Broadway permitiu a minha mãe fazer o filme Joana d'Arc, a história da garota francesa do campo que seguiu suas vozes interiores, embora isso significasse a morte. Minha mãe não só botou seu dinheiro no filme, como também seu coração. Bergman. Linda. Encantadora. Fascinante. Deus falou comigo através de seus mensageiros. E é seu desejo que eu venha ajudar o senhor e que o senhor seja o rei da França. Não confie nela, senhor. Estou tentando não confiar. Mas cada vez que olho nesses olhos, acredito que o que ela diz é verdade. Fizemos a versão mais absolutamente honesta que pudemos, com todos os penteados, mas acho que deveria ter sido mais esboçada. Todo mundo vinha e dava palpites. E até as cenas de batalhas, elas são bonitas, mas não no sentido correto. Em nome de Deus, lutem! Lutem todos vocês! E a censura foi tão grande sobre nós que não seria possível fazer alguma coisa mais realista. Minha mãe ficou profundamente decepcionada com a recepção de Joana d'Arc. Assim como com alguns outros filmes que ela fez naqueles anos, ela estava ficando decepcionada com Hollywood. E seu casamento com meu pai tornara-se tenso. Foi quando ela viu pela primeira vez o trabalho do cineasta italiano Roberto Rossellini. Eu tinha visto um filme chamado Roma, Cidade Aberta, e aquilo me impressionou. Me surpreendeu ver que era o sentimento real, e as pessoas eram reais. E aquele maravilhoso sentimento humano era transmitido pela tela e era difícil encontrar. Não pensei que Rossellini teria a coragem de me escrever, porque naquela época eu fazia muito sucesso, era campeã de bilheteria. Ele possivelmente não imaginaria que eu gostaria de vir à Itália e fazer um dos seus filmes, e por tão pouco dinheiro. Então precisei dizer isso a ele, e não sabia como fazer isso, a não ser escrevendo uma carta. Minha mãe já havia saído de casa muitas vezes para outros papéis. Por que dessa vez deveria ser diferente? Mas dessa vez, muitos anos iriam se passar antes que ela retornasse novamente. Fiquei com meu pai, que agora era um neurocirurgião em Los Angeles. Eu estava com 10 anos. Ingrid Bergman chegou à Itália em 1949
para fazer um filme dirigido por Roberto Rossellini, chamado Stromboli. Mas o filme em si ficou insignificante em comparação com o escândalo mundial que logo iria acontecer. Tínhamos um roteiro geral e os diálogos iam sempre sendo escritos durante as filmagens. Meu coadjuvante era um pescador. Ele achava que ia trabalhar com a equipe. O Sr. Rossellini não gostava de atores. Ele queria gente de verdade. Eu disse, sabe, todos os closes devem ser desse lado. E ele disse, você ficou maluca? Eu faço meu filme do jeito que me convém. Pouco me importa o lado do rosto que vai ser mostrado. E dali por diante, resolvi não pensar mais nisso. Acho que além do grande cineasta, ela descobriu um homem muito generoso. E minha mãe sempre foi uma criatura um tanto assustada. Ela sempre foi muito tímida e um pouco assustada. Um pouco assustada com as pessoas e um pouco assustada com a autoridade. Ela era muito independente, mas era como uma criança. Sabe, como uma criança que defendia seu lugar, mas não era capaz de brigar. E meu pai chegou com sua imensa generosidade, sua imensa suavidade. Sabe, o mundo para ele devia ser aproveitado. Acho que ela veio de uma educação sueca que a ensinou que o mundo devia ser obedecido, reverenciado, respeitado. Meu pai nunca pensou assim. Na verdade, ele até era considerado desrespeitador. Não que eu o considerasse desrespeitador, mas não havia normas para ele. Havia vida. Ele trouxe a ela muito otimismo, muita vitalidade e um grande senso de aventura. Mas foi uma forma maravilhosa de fugir de tudo aquilo que eu queria me afastar. E foi muito fácil. Realmente foi muito fácil. Em Hollywood, naquele tempo, tudo era muito fácil. Se você queria um elefante cor-de-rosa, você podia ter um elefante cor-de-rosa. Se queria uma chuva, podia ter. Bastava pedir para ter no dia seguinte. Todo o talento estava lá e havia uma enorme quantidade de pessoas talentosas na equipe. Acabei ficando muito mimado, o que foi uma grande diferença de quando fui para a Itália. E tudo que a gente queria era conseguido da maneira mais difícil. Mas era isso que eu queria. E eu consegui o que queria. Em 1949, minha mãe se apaixonou por meu pai, mas ainda estava casada com Peter. Isso criou um enorme escândalo, então, para piorar a situação, alguns meses depois ela engravidou. Ela não estava casada e também não estava divorciada de Peter. Isso criou um escândalo que ganhou dimensões épicas. Claro que eu imaginei que haveria notícias nos jornais dizendo que eu queria o divórcio. Mas certamente eu não esperava que por meses e anos eu fosse manchete de primeira página. Quando ela teve uma filha com Roberto Rossellini e não estava casada com ele, aquilo foi um escândalo e um desastre. Se tivesse sido uma das atrizes que sempre interpretavam uma garota má, as pessoas não teriam criticado tanto. Mas como Ingrid Bergman era tão convincente nas telas como virtuosa, submissa e disposta a todo sacrifício, seu comportamento fora das telas foi um choque. Seus ex-admiradores sentiram-se chocados e traídos. Muita gente tentou demonstrar o enorme amor que sentia por mim. E que este amor transformou-se em ódio porque minha imagem era de uma mulher boa e maravilhosa, com grandes interpretações. Mas elas esqueceram que eu havia feito uma santa e uma freira. Elas esqueceram que eu era uma mulher. E talvez nada igual a que eu interpretava nas telas. Minha mãe ficou na Itália com Roberto Rossellini depois que fez Stromboli. Minha mãe foi denunciada no Congresso por um senador dos Estados Unidos que a declarou persona non grata. Meu pai e eu convivíamos na Califórnia com todo esse enorme clamor do público. Depois de estranhas manobras jurídicas, minha mãe recebeu um divórcio no México e um casamento no México com substitutos agindo por ela e Roberto Rossellini. Meu pai ficou com minha custódia em Los Angeles, com minha cooperação. Ele estava desesperado. Achei que eu era tudo o que ele tinha. Enquanto isso, na Itália, a família de minha mãe estava crescendo. Em 1950, nasceu Robertino. 2 anos depois, minha mãe deu à luz a 2 gêmeas, Isabela e Ingrid. Sabe, quando você é criança, acha que é como uma história. Você acha que todo mundo tem controle e eles podem decidir sobre seus destinos e dizer que você fez isso errado e fez aquilo certo. Mas a vida não é assim. Depois de adulta, particularmente depois de ter os próprios filhos, então a gente tem condições de dizer: ah, é mais complicado. Agora começo a entender por que os casamentos não dão certo.
Agora começo a entender por que existem ausências ou presenças ou dificuldades. Quando criança, a gente não vê isso. Não me magoava o fato de minha mãe não estar comigo todos os dias. Na verdade, eu até gostava, porque eu fazia muito barulho e quando minha mãe e meu pai estavam em casa, eles sempre nos mandavam ficar quietos porque estavam ao telefone ou estavam lendo alguma coisa. Então, quando eles não estavam, eu podia... A casa era minha. Eu podia fazer o barulho que bem quisesse. Então, eu não me importava com suas idas e vindas, porque eu gostava de sua afeição e nunca senti que eu não era amada. Acho que deve ter sido bem mais difícil para minha irmã Ingrid, que talvez tenha um pouco da personalidade de minha mãe. Ela é um pouco tímida e acho que Ingrid teria preferido ter os pais ali o tempo todo. Mas acho que deve ter sido muito difícil para Pia, que foi impedida de vê-la durante anos, por causa do divórcio com Peter. Mas eu era um tipo de bulldog, assim eu não precisava da presença deles ali todos os dias. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, eles descobriram que eu tinha uma deformidade na espinha chamada escoliose, que precisava ser operada. E naquela época era uma operação delicada e fiquei engessada e imobilizada na cama. Fiquei doente por cerca de 2 anos, dos quais 1 ano e meio engessada. E minha mãe parou de trabalhar e ficou ao meu lado o tempo todo. Meu pai era um artista total de vanguarda. A única coisa que o interessava era dedicar-se a seu trabalho. Minha mãe era mais assentada. Mas com isso eu não quero dizer que ela fosse negativa. Ela era de pegar um tema e desenvolvê-lo até sentir-se plenamente segura. Quer voltar para casa? Não, se eu voltasse para casa não sobraria nada de mim nem dos outros. Essa coisa de vanguarda é uma forma de vida muito difícil. Não há dinheiro, há sempre perigo, há sempre críticas negativas. E acho que ela não podia suportar o tipo de ataque que surgiu, não com o escândalo, mas também com os filmes fracassados que eles haviam feito. Só quando somos completamente livres temos paz com a comunidade. Aqueles abandonados ao nada, abandonados por todos. Quando Roberto estava passando por tempos particularmente difíceis, levantando dinheiro para um novo filme, ele decidiu dirigir Ingrid em uma produção itinerante de Joana d'Arc de Honegger. A família Rossellini viajou pelas capitais da Europa. O projeto não foi um sucesso financeiro. Durante anos, Roberto havia sido muito possessivo. Recusava-se a considerar que Ingrid poderia trabalhar com um outro diretor. Finalmente, ele concordou. E minha mãe foi à França para fazer Paris Those Strange Things, com Jean Renoir. Mas o filme queria levar Ingrid ao triunfo e, finalmente, de volta aos Estados Unidos, viria a ser Anastácia. Minha mãe ganhou mais do que seu segundo Oscar da Academia com Anastácia. Com seu antigo jeito, indefeso e vulnerável, ela reconquistou o afeto do público americano. Ana? Eu sou Ana. Por que não Tamara ou Lissa? Por que não Tatiana? Sim, por que não Tatiana? Mas eu não quero isso. Eu quero ser eu mesma. Quem quer que eu seja, quero ser eu mesma. Quero que alguém me diga que me aceita. Depois de uma ausência de 7 anos, ela retornou a Nova York para receber o Oscar por Anastácia. A despeito do intenso questionamento por parte da imprensa, minha mãe não tinha do que se desculpar. Senhora Bergman, a senhora tem alguma crítica a respeito do que a imprensa em geral cuidou de sua vida particular nos últimos anos? Ah, claro que eu tenho algumas críticas, porque acho que todos temos direito à nossa vida particular. Mas também sei que se a gente opta por ser uma atriz, é preciso considerar os dois lados da história. Então é isso. Olhando para trás, a senhora se arrepende de alguma coisa que fez nos últimos anos, senhora Bergman? Não me arrependo de nada. Arrependo-me só das coisas que não fiz, não das que eu fiz. Alguma reclamação sobre a vida? Não, acho que minha vida tem sido maravilhosa. Porque eu nunca
Eu sempre fiz o que quis. Por exemplo, eu recebi coragem e recebi um senso de aventura. E isso tem me valido muito. Recebi também um pouco de senso de humor, um pouco de bom senso. Tem sido uma vida muito rica. Minha mãe pediu-me para não visitá-la em Nova York, mas sugeriu que eu voasse a Paris no verão seguinte. Eu estava com 18 anos e podia tomar minhas próprias decisões. Depois disso, fomos à Itália. E naquele verão, minha mãe teve todos os filhos com ela pela primeira vez. Gostei da ideia de ter aquela grande família que ficaria junta, com muitos meio-irmãos e que ficaríamos juntos e que podíamos. E foi o que fizemos. Pia veio e gostou imediatamente de meu pai e ficou conosco. E para nós foi fantástico, porque nós éramos crianças muito italianas. Os Estados Unidos ainda estavam muito longe, nos anos 50, quando crescemos. E ter aquela fantástica irmã americana, loura, usando calça comprida, era uma coisa incrível na Itália nos anos 50. Ela praticava esportes, andava a cavalo, esquiava, e eu a mostrava para todo mundo na escola. Embora seja maravilhoso ter pai e mãe, podemos nos criar sem tê-los à nossa volta a cada minuto. Isso a gente percebe mais tarde. E acho que todos nós, crianças, percebíamos as coisas que ela tinha que enfrentar. As forças em sua vida, a vontade de interpretar, sua necessidade de pertencer a uma família feliz. Lembro-me quando ela costumava vir à Itália, quando eu estava morando na Itália. Ela vinha da França para ver como estavam indo as coisas. E ela entrava, e é claro, quando alguém esteve longe e volta para casa, e todo mundo sabe disso, as pessoas que estão ali dizem, você precisa consertar isso, você precisa pagar aquilo. Bem, minha mãe ficava por umas 6 horas com isso. E então ela dizia, não posso suportar isso. Acho que a culpa com relação aos 4 filhos não era tão grande pelo fato de ela ser atriz e estar trabalhando, mas era como... Isso podia ser evitado. Ela podia ter evitado brigar com Peter, o pai de Pia, meu pai, e... como essa briga tornou-se incrivelmente violenta. Minha mãe e Roberto Rossellini haviam feito filmes juntos. Nenhum havia sido um sucesso financeiro. Depois de 7 anos e o nascimento de 3 filhos, seu casamento havia chegado ao fim. Roberto apaixonou-se por uma outra mulher e ela teve um filho dele. Ela imaginava se podia haver alguma coisa que ela poderia ter feito para manter em paz a raiva dos pais. Em Paris, a agente de minha mãe, Kay Brown, apresentou a um outro sueco, Lars Schmidt, um produtor teatral. Ele viria a ser o seu terceiro marido. Outro divórcio e outra briga de custódia terminaram com os filhos mais novos de minha mãe ficando na Itália com a família de Roberto. Minha mãe foi morar na França com seu novo marido. Mais uma vez, ela ficou em um país diferente, longe dos filhos. Nunca ouvi minha mãe dizer que ela achava que seus anos na Itália foram trágicos de alguma forma. Certamente eles poderiam ser considerados assim se as pessoas estivessem pensando apenas em sua carreira, pensando no que aconteceu com sua carreira. Bem, a carreira nos Estados Unidos terminou, mas sabe, quando ela estava na Itália, estava fazendo filmes lá com o Roberto, eles estavam trabalhando e acho que a vida dela era emocionante. E penso que ela achava que era emocionante. Eu nunca ouvi dizer que tivesse sido diferente. Foram tempos maravilhosos para minha mãe, um novo casamento e uma carreira renovada, atuando frequentemente em peças e dramas na televisão, produzidas por Lars. Ocorreriam profundas mudanças nos anos que viriam. Mas sua necessidade de atuar, isso nunca iria mudar. Minha mãe amava todos os homens com os quais havia se casado. Sempre. Ela não tinha inimigos. Ela não tinha relacionamentos com um homem para depois não gostar dele e dizer que havia sido um erro. Não creio que ela achasse que qualquer um de seus casamentos tivesse sido um erro. Depois de 12 anos juntos, Lars Schmidt e minha mãe se divorciaram, como resultado de um relacionamento que ele mantinha com uma outra mulher. Mas minha mãe continuou amiga de Lars até a sua morte.
assim como havia continuado amiga de Roberto até a morte dele. Minha mãe sabia como perdoar e eu admirava por isso. E se eu procurar cada pessoa que admira minha mãe e pedir para que a descreva, ela provavelmente será diferente a cada vez. Acho que foi ela quem fez com que cada pessoa imaginasse de uma certa forma, como quiser. Para mim, mais que qualquer coisa, ela foi minha mãe, minha mamãe. Sabe, aquela que tomava conta de mim quando eu ficava doente, aquela que dizia, sabe, sua camiseta está muito suja, você precisa trocá-la. Aquela que me deu um senso de ser prática, uma honestidade acima de qualquer coisa, um senso de justiça. Lembro-me de ter levado meus 2 filhos para ver Bells of St. Mary. Estava passando aqui na Broadway. Eu disse, venham, vamos ver a vovó em um filme. Quero que vocês a vejam. Ela aparece na tela. Bem, ela estava com seus 20 e poucos anos e tinha uma cabeça muito bonita. E eles ficavam perguntando, onde está a vovó? Essa é a vovó? Sabe, ela estava irreconhecível. No início dos anos 70, minha mãe mudou-se para Londres. Foi morar sozinha. Minha mãe ainda conseguia papéis em filmes, embora muitos estivessem muito longe da imagem que ela interpretava melhor. Minha mãe estava com uns 60 e poucos anos quando soube que tinha câncer de mama. Lembro-me muito bem, porque nós saíamos em uma bicicleta com meu filho mais novo, quando ela me contou. E o médico aconselhou a ir imediatamente para o hospital. Mas ela tinha planos. Assim ela não obedeceu. Continuou com seus planos porque ela... Sabe, ela ouvia suas vozes que lhe diziam o que fazer e ela fazia muito bem o que queria fazer. Ela finalmente foi a um médico na Inglaterra e a operação foi realizada lá. A primeira cirurgia. Fomos todos vê-la em Paris depois da cirurgia, meus meio-irmãos e irmãs. Ficamos com ela algum tempo e ela estava com um excelente humor. Ela não contou a muita gente. Ela foi muito corajosa. E ela disse, bem, preciso continuar. Ela precisava continuar, e foi o que fez. Quando minha mãe apareceu em Assassinato no Expresso Oriente, teve um papel de coadjuvante e interpretou-o de maneira tão leve e engraçada que as pessoas adoraram. Ela ousou aparecer velha e banal e ganhou seu 3º Oscar por isso, entrando para aquela augusta categoria dos vencedores de 3 Oscars. Minha mãe não se arrependia de nada. Ela era assim. A autopiedade não era uma de suas características. Até o fim. Podíamos chamar isso de coragem. Acho que é. É um tipo de coragem. Não, acho que ela nunca se considerou uma vítima. Acho que às vezes as pessoas a viam como uma vítima. Eu a vi como uma vítima, porque vi nos olhos de minha mãe muita dor. Muita ansiedade, e vi isso principalmente em sua doença, mas também quando ela falava sobre Hollywood e da forma com que foi expulsa, sobre não poder ver Pia. Simplesmente não estava em seu vocabulário dizer, pobre de mim, porque isso aconteceu comigo. Ela nunca disse coisas como essas. Ela sempre dizia, é preciso dar um passo depois do outro. A gente deve seguir em frente. Então, o diretor sueco Ingmar Bergman e minha mãe, quando fizeram Sonata de Outono juntos, os dois uniram as histórias de suas famílias e fizeram uma história sobre uma mulher que tem um grande talento. E a crise na vida dessa mulher é sobre usar ou não essa arte, realizar seu dom dado por Deus ou ficar em casa e cuidar da filha. Eles se conheceram e a primeira coisa que ela disse a ele foi que não gostou do script. Ela não entendia a personagem, isso jamais poderia acontecer. E ele ficou surpreso, mas minha mãe era assim mesmo. Sabe, eu li o livro Querida Mamãe e livros sobre filhos que tinham muitas reclamações contra o comportamento dos pais. E não acho que vocês irão ver algum desses livros escritos pelos filhos de minha mãe. E ela não estava conosco o tempo todo. Então vocês poderiam dizer, bem, deveria haver um livro sobre isso, mas nenhum dos filhos vai escrever. E sabe o porquê? Porque todos nós a amávamos. Ela era divertida. Ela tinha um bom coração. Tinha uma capacidade de ser amável.
Ela tinha algo de infantil no íntimo, e então ela era obstinada e a gente queria ajudá-la, é verdade. Esse era seu caráter e acho que os filhos aceitavam, porque esse era o tipo de pessoa que ela era. Alguns anos mais tarde, minha mãe fez uma segunda mastectomia. Além disso, seu braço ficou muito inchado, o que algumas vezes pode acontecer com a remoção dos nódulos linfáticos. Então ela ficou com o braço em uma tipóia e brincava chamando-o de meu cachorro, que ela tinha que carregar. Quando soube que tinha câncer, acho que ela decidiu sozinha até que ponto iria submeter-se à quimioterapia. Até que ponto iria se entregar aos remédios que iriam debilitá-la. E ela era, em sua forma, tímida e simples. Ela era muito determinada e eu sempre a respeitei por isso. Quando foi convidada a fazer Golda, lembro-me que ela riu e disse: como é que uma sueca alta e protestante pode interpretar uma pequena primeira-ministra judia? Então Golda morreu da mesma doença de minha mãe, câncer da mama. E ela leu algumas coisas que ela havia feito. E viu poucas coisas que a encantaram. Golda era muito diferente de minha mãe, uma mulher política, uma mulher de grande intelecto, uma mulher segura de si mesma, calma, uma líder. Minha mãe era tímida, assustada, forte de alguma forma, mas não demonstrava. E então ela interpretou Golda com a gravidade que essa fantástica mulher transmitia. Chegou a usar uma peruca, mas não colocou um nariz falso. Ela a interpretou tirando alguma coisa de dentro dela. Ela se maquiava por 2 horas antes de ir trabalhar e levantava o braço para que ele desinchasse um pouco. E podia movimentar um pouquinho a mão. Ela passava horas no meio do deserto esperando que os iluminadores e maquiadores terminassem com o braço para cima. Então, rapidamente fazia cenas e punha o braço na tipóia outra vez. As crianças judias na Palestina, as abras, são um milagre. Sei que vocês já viram essas nossas crianças abençoadas. Vocês iriam querer que todas as crianças daqui tivessem uma chance de crescer como elas. Cabeça erguida, confiantes, fortes e puras, como o sol da Palestina. Bem, se eu tiver de ser a mãe deste reino, a mãe terra, ou qualquer tipo de mãe, eu tenho a responsabilidade de ser uma boa mãe. E o que a sua mãe diria a vocês agora é: é tarde, todo mundo está cansado, vão para casa. Por sua interpretação, Ingrid recebeu um prêmio Emmy. Foi dado póstumamente. Sei que ela teria muito orgulho deste prêmio esta noite, porque eu sei o que ele significa para ela por seu filme. E sinto-me muito orgulhosa por estar aqui e poder agradecer a cada um de vocês por este tributo final à minha mãe. Ela vai viver em meu coração para sempre. Obrigada. Não acho que a vida que ela levou tenha sido aquela sobre a qual ela dissesse: esse é o meu plano de vida. Acho que não foi. Eu acho, sabe, que ela tinha mágoas. Mas sua vida começou e terminou com os filmes. Sua vida diante das câmeras, tanto as fotos quanto criança, quanto trabalhando com Ingmar Bergman no fim de sua vida. Assim era Ingrid Bergman. Sua vida foi uma demonstração de si mesma, vista através das lentes das câmeras. Acredito que era assim que ela se via também. E acredito que ela sempre desejou voltar para a frente das câmeras. Era ali que ela queria estar. Assim, se você perguntar, ela conseguiu o que queria na vida? Certamente conseguiu. A vida de Ingrid Bergman terminou no dia em que completou 67 anos, 29 de agosto de 1982. Ela permanece na memória de seus filhos e para sempre no celuloide, onde tudo começou.